Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai desvendar um assunto da química que está literalmente em todo lugar, do ar que a gente respira até o cafezinho de todo dia. Vamos conversar sobre misturas e descobrir um jeito bem simples e visual de classificar cada uma delas. Vamos lá? E para começar, que tal um pequeno mistério? Todo mundo já viu isso. A gente joga um pouco de sal na água, mexe e pronto, ele some. Mas se a gente tentar fazer a mesma coisa com areia, não tem jeito. Ela continua lá no fundo do copo. Por que será que isso acontece? A resposta para essa pergunta é a chave para entender tudo que a gente vai ver hoje. Então, a solução para o nosso enigma do sal e da areia está justamente aqui. Acontece que nem toda mistura é igual. Elas se dividem em dois grandes grupos, e a diferença principal entre eles é algo que a gente consegue, literalmente, enxergar. E aqui está o conceito mais importante de todos, a ideia que vai abrir todas as portas para a gente. Tudo, mas tudo mesmo, se resume a uma única palavra: fase. Se a gente entender direitinho o que é uma fase, o resto fica muito, muito fácil. Ok. Essa definição parece um pouco formal, né? Mas a ideia por trás é bem simples. Pensa assim: fase é cada parte de uma mistura que tem uma aparência única, uniforme. Se a gente olha para a mistura e tudo parece uma coisa só, homogêneo, então temos uma fase. Agora, se dá para ver partes diferentes, tipo camadas ou pedacinhos flutuando, aí já temos mais de uma fase. É só isso. Com esse conceito de fase bem fresquinho na cabeça, vamos dar uma olhada no primeiro tipo, as misturas homogêneas. Elas são como uma união perfeita, sabe? Onde todos os componentes se dão super bem e se misturam de um jeito impecável. E a regra de ouro é essa aqui: uma mistura homogênea tem só uma fase. Simples assim. Não importa para onde a gente olhe, a aparência é sempre a mesma. Não dá para ver onde uma coisa termina e a outra começa. Isso nos leva direto a essas características. O aspecto é totalmente uniforme, a gente não consegue distinguir os componentes a olho nu, é por isso que ela é chamada de monofásica, ou seja, de uma fase só. E só para usar os nomes certinhos, a substância que se dissolve é o soluto e a que dissolve é o solvente. Agora, o que é muito legal aqui é a variedade de exemplos. Olha só. Temos água e sal, que é um sólido dissolvido num líquido. Temos o ar que a gente respira, que é uma mistura de vários gases. E temos até o ouro 18 quilates, que é uma mistura de metais sólidos, uma liga metálica. Em todos esses casos, o resultado final é uma coisa só, uma única fase. Bom, agora vamos virar a página e ir para o outro extremo. As misturas heterogêneas. Se as homogêneas eram a união perfeita, as heterogêneas são como mundos que, mesmo estando juntos no mesmo recipiente, continuam completamente separados. E a regra aqui é exatamente o contrário. Uma mistura heterogênea sempre vai ter duas ou mais fases. Ou seja, aqui a gente consegue ver sem esforço nenhum as diferentes partes que formam a mistura. As características são basicamente o espelho do que a gente viu antes. O aspecto não é uniforme, a gente consegue ver as divisões claramente e, por isso, chamamos de polifásicas, ou seja, com muitas fases. E o motivo é bem óbvio: os componentes simplesmente não se dissolvem ou não se misturam por completo. E os exemplos aqui são perfeitos para ilustrar isso. Água e óleo? Clássico. Duas camadas, duas fases. Água e areia, que foi o nosso mistério inicial, duas fases também. E olha que interessante o granito. É uma rocha sólida. Mas se a gente olhar de perto, consegue ver os cristalzinhos diferentes de quartzo, mica e feldspato. Cada tipo de cristal é uma fase. Muito bem. Agora que a gente já viu os dois tipos de mistura, que tal um pequeno desafio? Um teste rápido, só para ter certeza de que o conceito de fase ficou bem claro. Imagina a seguinte cena: um copo com água, uns cubos de gelo boiando e sal totalmente dissolvido nessa água. A pergunta é: quantas fases a gente consegue ver aí? Pensa um pouquinho. E a resposta correta é duas fases. Exatamente, duas. A gente tem a fase sólida, que é o gelo, e a fase líquida, que é a água, salgada. O sal já se integrou à água, virou uma coisa só, então ele não forma uma fase nova. E aqui está o pulo do gato. Mesmo o gelo sendo feito de água, ou seja, a mesma substância, ele está em um estado físico diferente, o sólido. E só isso já é o suficiente para contar como fases separadas, uma sólida e uma líquida. Então, no fim das contas, tudo se resume a isso. A classificação inteira depende de contar o número de fases. Se tem uma fase só, a mistura é homogênea. Se tem duas ou mais, é heterogênea. É uma lógica bem simples para um conceito tão importante.
E para a gente fechar, fica aqui uma pergunta para levar para o dia a dia. Aquele café coado, bem feitinho, sem o açúcar lá no fundo, aquilo é uma mistura homogênea ou heterogênea? É uma boa para pensar na próxima vez que aparecer uma xícara de café por perto. A resposta pode não ser tão óbvia quanto parece.